Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos conversar sobre um universo que está revolucionando a agricultura mundial, o dos biológicos. Nos últimos anos, o setor tem crescido exponencialmente, com centenas de novos produtos surgindo no mercado. No campo, a busca por produtividade e sustentabilidade é constante. E nos últimos anos, os produtos biológicos têm se mostrado grandes aliados do agronegócio brasileiro. Vamos conhecer a tecnologia utilizada pela Symbiomics na criação de novas soluções biológicas para a nutrição vegetal. Para esse bate-papo, a gente recebe Rafael de Souza, que é CEO e cofundador da Symbiomics. Rafael, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Olá, Bruno. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje comentando sobre a Symbiomics e o mercado de biológicos. Rafael, eu queria que você falasse para a gente, começando, para a gente explicar o que é esse trabalho de vocês, como é que vocês se destacam por essa busca de princípios ativos inéditos, novos biológicos. Como é que surgiu essa ideia? Como você mesmo comentou na sua abertura, Bruno, hoje, sem dúvida, o mercado de biológicos é um dos mercados e um dos setores que mais cresce na agricultura de uma forma geral. A gente vê números expressivos não só do uso de produtos, mas também a cada ano aparecendo novos produtos, que são registrados a todo momento. E nessa frente, nessa onda dos produtos biológicos, a Symbiomics ela traz o que a gente chama de produtos biológicos de nova geração. Então, o que significa isso? A maior parte dos produtos que a gente tem hoje no mercado, eles foram construídos com o que a gente chama de metodologias convencionais de microbiologia, que permitiram com que a gente criasse esse portfólio grande de produtos que a gente tem sendo comercializado na agricultura, para diferentes frentes, mas acaba que eles sempre trabalham com as mesmas tecnologias, ou tecnologias muito semelhantes, São sempre trabalhando com as mesmas cepas microbianas, ou com os mesmos formulados, sem ter um grande diferencial. E olhando para essa necessidade de novas tecnologias, e para essa demanda crescente de produtos biológicos, a Symbiomics ela trabalha justamente trazendo inovação. Então a gente trouxe aqui para debaixo do mesmo teto da empresa o que tem de mais atual no campo de pesquisa em microbiômica, em genômica, em edição genômica de micro-organismos e assim por diante, para descobrir não só micro-organismos novos, mas também para criar novas tecnologias, Hoje o mercado, a gente já vê pela aceitação do mercado que ele aceita muito bem e realmente vê o valor do uso dos produtos biológicos, mas a gente vê cada vez mais a necessidade de novas tecnologias. E a Symbiomics, ela é focada justamente em criar esse portfólio de novas tecnologias que são mais robustas e inovadoras para o mercado de biológicos, para ser utilizado na agricultura de uma forma geral. Quais são os maiores desafios aí e as maiores recompensas de se buscar esses novos micro-organismos na natureza para aplicação na agricultura e como é que vocês garantem a sustentabilidade desse processo? Sem dúvida, o maior desafio é que quando a gente fala de novas tecnologias, de uma nova geração, a gente está falando de coisas novas que demandam muito investimento, muitas validações, e obviamente que esse é o risco que a empresa corre, para desenvolver essas novas tecnologias, mas a recompensa é que, no geral, esses produtos eles são mais assertivos, trazem um efeito superior à geração que a gente tem atualmente no mercado e, obviamente, que trazem um benefício maior para o produtor. Então, só para te dar um exemplo, sem dúvida, com as cepas que a gente tem, são essas que eu comentei, que são da geração atual que a gente tem no mercado, elas permitiram com que a gente criasse esse mercado de biológicos, e de fato elas trazem um grande diferencial para se utilizar e para a sustentabilidade agrícola de uma forma geral. Mas a gente ainda vê uma série de problemas, Então, é muito comum, por exemplo, você ver que alguns produtos biológicos, eles funcionam num solo, mas eles não têm o mesmo efeito em outro solo. Às vezes eles funcionam numa cultura, mas não têm o mesmo efeito em outra cultura. Então tem uma certa variação e isso acontece justamente porque não necessariamente esses micro-organismos, esses produtos que a gente tem hoje, eles são os melhores. É muito normal que a tecnologia ela evolua e você acaba descobrindo novas tecnologias, novas cepas microbianas, novas aplicações. E é justamente esse que é o benefício, Então a Symbiomics ela se propõe a criar tecnologias que permitem com que a gente acesse aí micro-organismos novos, tanto bactérias quanto fungos novos,
que tem um potencial diferente do que o que a gente tem hoje no mercado, né? Igual eu comentei, o mercado de biológicos a gente vê um crescimento muito expressivo. Tem na última safra, né, na safra na verdade de 23, 24, a gente viu mais de 500 produtos sendo utilizados, produtos diferentes. Então é um altíssimo número de registro, mas é um número pequeno de cepas. Ou seja, a maior parte desses produtos eles estão utilizando realmente micro-organismos muito semelhantes sem ter essa grande inovação. Então é isso que a gente busca, né? Que são produtos que eles sejam mais assertivos, que tragam um efeito maior e mais duradouro com essas novas tecnologias. Então essa que seria a diferença do que vocês oferecem para o que tem hoje no mercado, né? Vocês não trabalham só com as mesmas cepas, estão trabalhando novos produtos e trazendo novas cepas. Isso. E tem um outro, para trazer um exemplo, né, e explicar um pouco melhor sobre esse diferencial, hoje a gente sabe, por exemplo, que das frentes que é mais importante nesse campo de biológicos é o de fixação biológica de nitrogênio. E o Brasil é um exemplo nessa frente, né, principalmente no que diz respeito à soja. Hoje, mais de 90% da soja plantada no Brasil, e a gente está falando aí mais de 40 milhões de hectares, se faz uso de um produto, né, que é de uma cepa microbiana, que é o Bradyrhizobio, e que ele virtualmente permite com que os produtores reduzam e eliminem o uso do fertilizante químico nitrogenado. Então, hoje, o produtor ele não precisa se utilizar do fertilizante químico nitrogenado porque ele tem uma solução que é o Bradyrhizobio, que é mais barato do que o fertilizante químico, então, obviamente, que ajuda na produtividade, ajuda na sustentabilidade, reduz a emissão de gases de efeito estufa e assim por diante. Então, ele traz tanto um ganho econômico quanto também um ganho ambiental, né, por conta da sustentabilidade, mas é um produto para soja. Essa mesma tecnologia, né, com todo esse impacto que pode trazer no campo, por exemplo, de fertilização, a gente não tem uma tecnologia com potencial tão grande para outras culturas, como milho, algodão, cana e assim por diante. E aí que justamente a gente trabalha, a gente tenta criar, a gente cria, né, utiliza tecnologias novas, como por exemplo a edição genômica, que permite com que a gente reprograme o genoma desses micro-organismos para fazer com que eles fiquem ainda melhores, para fazer, por exemplo, com que a gente tenha um fixador biológico de nitrogênio com um potencial tão grande como esse para milho, para cana, para algodão, para outras culturas que não só soja, né? Então esse é só um exemplo para mostrar o quão poderoso são essas tecnologias que permitem, como por exemplo o que eu falei aqui de edição genômica, que permite com que a gente reduza drasticamente a quantidade de fertilização em outras culturas. Então esse é um dos exemplos de tecnologias que a gente pode desenvolver quando a gente aplica esse pipeline da Symbionix, né? E a gente também cabe ressaltar aqui que com isso, né, com a utilização de biológicos, a gente está aí colaborando com o meio ambiente, a sustentabilidade, né, tem toda essa cadeia que também faz parte, né, de toda essa cadeia que é necessário para que a planta se desenvolva. Sem dúvida. Acho que um dos maiores ganhos, acho não, né? Tenho certeza que um dos maiores ganhos dos produtos biológicos, sem dúvida, é o impacto positivo que ele traz para o meio ambiente. Então, além de ter esse lado, que é o ganho econômico, né? Por exemplo, nesse caso que eu comentei da soja, hoje, em economia para o Brasil, ele traz uma economia de mais de 10 bilhões de dólares anualmente, só por conta do uso do produto. Quando a gente olha para o lado ambiental, esse mesmo produto acaba levando a redução de milhões, na verdade, de toneladas de gases de efeito estufa que poderiam ser emitidos se a gente utilizasse fertilizantes químicos. Só para você ter uma ideia, ainda nessa parte de fertilização química, para cada quilo de fertilizante químico nitrogenado que a gente usa hoje na agricultura, são emitidos aproximadamente 10 quilos de gases de efeito estufa. Ou seja, é um impacto ambiental brutal pelo uso, né, dos fertilizantes químicos. Então, toda vez que você tem uma possibilidade como essa de reduzir esse impacto ambiental para se utilizar uma solução sustentável, natural, como são os micro-organismos, você traz um impacto ambiental positivo imenso, né? E quando a gente fala em impacto ambiental, a gente está falando em melhoria da saúde humana, produtos de melhor qualidade, e que realmente traz melhora para o ecossistema como um todo, né? E eu estou trazendo os exemplos aqui de fertilizante, mas é exatamente o mesmo racional para outros casos, como é o caso dos biopesticidas, né? Hoje a gente já tem uma grande gama de produtos que são os biopesticidas, como biofungicidas, bionematicidas e assim por diante, que substituem parte desses químicos que normalmente você tem para aplicar na agricultura para controle de pragas, insetos, né, pragas, doenças de uma forma geral. Então, esses produtos eles reduzem os químicos e, obviamente, como eu falei, acabam aumentando a qualidade ali do alimento, né? E o impacto ambiental também ele é reduzido por conta do uso desses produtos biológicos. E daí vem que com essa nova geração,
o que a gente espera é que essa porção, essa fatia dos químicos, ela seja cada vez mais reduzida, né? Ou pelo menos você chegue ali numa equação que você reduza de forma significativa o impacto ambiental trazido pela intensificação da agricultura com químicos. E aí, por isso que a gente tem aí, dentro dessa realidade, a importância da diversificação no mercado, porque quanto mais diverso o mercado melhor a gente consegue oferecer produtos que, né, tenham esse apelo da sustentabilidade, de que a gente consiga fazer essa melhoria do meio ambiente, porque aí toda a cadeia vai estar sendo beneficiada com essa diversificação de mercado, né? Sem dúvida. Quando a gente fala no uso de biológicos de uma forma geral, quando você olha para o histórico de uso de biológicos, a gente, na verdade, está falando da quebra de um paradigma, né? A agricultura, ela cresceu, dentre outras tecnologias, por conta do uso desses químicos e que eles permitem com que a gente tenha agricultura e a produção. Eles são necessários na agricultura, mas, obviamente, que a gente foi descobrindo ao longo do tempo que tem outras alternativas que podem conviver com os químicos, né, e ter lado a lado tanto químico quanto biológico e acabar tendo esse impacto positivo na agricultura. Uma coisa muito importante de salientar é que o Brasil ele acabou sendo um exemplo nessa quebra de paradigma, né? O mercado, como eu comentei, o mercado de biológicos hoje é o setor que mais cresce na agricultura, mas é o setor que mais cresce, inclusive, no Brasil, frente aos outros territórios, né? O crescimento desse mercado aqui no Brasil está acima de 30% anualmente, enquanto em outras regiões do mundo a gente está falando em 15%, né? Então, isso significa que o Brasil e a América Latina, de uma forma geral, elas estão se tornando o celeiro para trazer novos produtos biológicos e novas tecnologias para serem colocadas no mundo, né? Então, a gente vê grandes oportunidades aí por conta desse aprendizado que os produtores tiveram no uso dos produtos biológicos. É a natureza colaborando com a natureza, né, Rafael? Exatamente. São seres microscópicos que acabam trazendo um impacto brutal para a humanidade de uma forma geral. Tá, a gente vai ter muito mais assunto ainda que eu quero explorar um pouco mais sobre essa questão, mas a gente vai dar uma pausinha rapidinho porque a gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua aqui o bate-papo com o Rafael Souza, que é CEO e cofundador da Symbiomics. Rafael, a gente estava falando dessa questão, né, da natureza ajudando a natureza e é um ciclo que se renova e é importante para essa questão do meio ambiente, né? São os desafios que a gente está vivendo no mundo hoje, né? Essas questões climáticas, né? A gente não tem como voltar mais, a gente é um país, é um mundo que precisa dessa produção de alimento, especificamente o Brasil, que aí é considerado, como muita gente fala, é o supermercado do mundo, né? A gente produz muito para exportar muito, especificamente para aqueles países que não conseguem ter essa terra fértil que a gente tem, e nada melhor do que investir nesses biológicos para que a gente consiga ter cada vez mais uma vida mais longa para essa terra que dá para a gente esse alimento. Exatamente, sem dúvida, assim, o maior desafio que a gente tem como humanidade, ou um dos maiores desafios que a gente tem como humanidade é ser capaz de produzir alimento suficiente para uma população que está em constante crescimento, né? E o desafio não está em produzir, mas em como a gente produz, né? Porque se a gente simplesmente intensificar as práticas agrícolas como elas são hoje, a gente está falando em aumentar o uso de recurso hídrico, intensificar o uso do uso de alguns químicos, de fertilizante de uma forma geral, e que isso, sem dúvida, se a gente mantiver essas práticas hoje, elas trazem um impacto para o meio ambiente, trazem um impacto para a saúde humana de uma forma geral. E uma forma que a gente tem de vencer isso, ou de trazer um balanço melhor para essa equação, é criando novas tecnologias que tornam a agricultura mais sustentável, né? Não é eliminando as práticas que a gente tem hoje, porque, como eu falei, sem dúvida, o uso de químicos, dos fertilizantes, eles ainda são necessários. A gente vê um futuro em que você vai ter as duas tecnologias em conjunto, mas é você achar um balanço. E achar esse balanço, ele passa necessariamente pelo desenvolvimento de novas tecnologias, e uma dessas tecnologias, as mais promissoras, sem dúvida, é o uso dos micro-organismos de uma forma geral, né?
O diferencial, talvez, para o que a gente teve aí de histórico, é que quando foram criados, ou quando a gente estava desenvolvendo as primeiras gerações de produto biológico, a gente não tinha noção da enorme diversidade de bactérias e fungos que existem associados com as plantas de uma forma geral, né? E isso veio dos últimos 10, 15 anos que a pesquisa ela evoluiu, tecnologias de sequenciamento, de análise de dados, de informática que permitiram com que a gente descobrisse que, na verdade, esses micro-organismos que estão hoje, né, que são os que a gente usa nos produtos, eles são só a ponta do iceberg, né? Existe um universo de micro-organismos que nunca foi explorado, e aqui cabe ressaltar que o Brasil, sem dúvida, ele está nessa fronteira, porque o Brasil ele é um hotspot de biodiversidade, né? Como a gente fala, como a gente ouve dizer, e isso é muito verdade, existem ambientes aqui no Brasil que nunca antes foram explorados e que armazenam uma diversidade microbiana imensa, né? Isso que a gente está falando de micro-organismos selvagens. Agora, imagina o quanto de moléculas, genes, modificações que a gente pode fazer nesses micro-organismos para ter, como você falou, aí uma gama de produtos para diferentes aplicações na agricultura, né? Então, realmente, é muito, muito gratificante também ver a evolução dessa área, principalmente aqui no Brasil, por conta disso. E quando a gente olha para esse lado da produção, né, o custo dos fertilizantes, por exemplo, químicos, eles representam cerca de 50% do custo da produção no agronegócio. Então, como os produtos biológicos, isso pode trazer aí uma redução desse custo, né, apesar da gente ainda ter essa dificuldade da produção talvez em larga escala de produtos biológicos, mas é uma alternativa que a gente traz e dentro do que a gente está falando da questão da sustentabilidade, que é muito importante. É preciso pensar nisso, não só no valor, mas no que a gente está devolvendo para a terra, colocando na terra para o que ela vai devolver para a gente. E como é que esses produtos biológicos que são desenvolvidos por vocês podem ajudar a reduzir essa dependência, por exemplo, desse custo de defensivos químicos, né, e baixar os custos para o produtor rural? Como você comentou, né, se a gente trouxer exemplos como é o caso de fertilizante, eles não só representam uma fatia significativa da produção agrícola de uma forma geral, como eles também trazem uma grande dependência para o Brasil e para outros países por conta da importação desses produtos, né? Hoje, em alguns casos, aí chega a quase 70% do que a gente tem de fertilizante, eles são importados. Obviamente que tem um impacto, né? A gente, de uma forma geral, o produtor ele fica à mercê do mercado e de algumas variações nesse preço, e mesmo da dependência que a gente fica da importação desses produtos, né? Em casos como, por exemplo, aconteceu alguns anos atrás por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia, em que teve variações de preço nos fertilizantes e impactou diretamente a agricultura, né? E quando você tem uma solução como o de biológicos, você tem a possibilidade de substituir parte desses produtos químicos fertilizantes por uma solução que é o micro-organismo, né? Como é o caso do fixação biológica de nitrogênio, que eu comentei que hoje a gente tem de uma forma muito importante e direta para a soja, a gente ainda não tem esse mesmo caso de substituição para culturas como milho. Então, imagina você ter um micro-organismo que fixa esse nitrogênio e substitui uma parcela significativa do químico ali, né? Então, o produto biológico, de uma forma geral, ele é mais barato, então você reduz o custo do produtor e, como a gente comentou, né, acaba trazendo impacto positivo para a agricultura e diminui a dependência do país para a importação desses fertilizantes, né? Então, realmente é uma solução muito, muito importante aí de ser considerada. E o mesmo racional ele acontece para outros fertilizantes. Fósforo é o mesmo caso, né? Hoje a maior parte do fósforo que a gente usa na agricultura, salvo algumas exceções aí, é importado, o que traz um custo brutal de produção, fica dependente de variações de preços, de cotação ou de condições econômicas externas, e que daí quando você tem um produto como solubilizador de fósforo, né, micro-organismos que solubilizam, o que eles fazem é extrair o fósforo que já está natural ali no solo, nas rochas, e fornecer isso para a planta, de forma que o produtor ele pode reduzir a quantidade de fertilizante químico. E a mesma coisa para os biopesticidas, né? Se você, ao invés de você utilizar um fungicida, por exemplo, você pode, no manejo, colocar algumas aplicações ou substituir parte das aplicações por um biofungicida, que é um químico que tem um menor impacto ali tanto para a planta quanto também para o que está sendo produzido, né, para o alimento de uma forma geral. Como é que vocês, né, vocês aí da Symbiomics, vocês focam bastante em soluções biológicas de alto desempenho. O
que define esse alto desempenho e quais as métricas que vocês utilizam para comprovar a eficácia desses novos produtos que são desenvolvidos? Quando a gente fala em produtos biológicos, a gente não pode esquecer e acaba esquecendo que a gente está falando de um ser vivo, né? A gente está falando ali de uma bactéria, de um fungo que está associado com a planta, ou um metabólito que vem desse micro-organismo, mas de uma forma geral, quando a gente pensa nessa geração agora, a gente está falando em um ser vivo. E esse ser vivo, que é a bactéria ou o fungo, ele tem que estar em associação com a planta, ele tem que colonizar essa planta e permanecer em associação com essa planta do começo até o final do ciclo para fornecer aquele efeito. Então, quando a gente fala, por exemplo, em fixação biológica de nitrogênio, a bactéria o que ela faz é captar o nitrogênio que está no ar, fazer uma série de processos químicos e fornecer esse nitrogênio para a planta. Quando a gente fala em solubilização, a gente está falando que a bactéria está produzindo ali uma série de enzimas, moléculas, que estão dissolvendo, né, solubilizando o solo que está ali no solo e fornecendo esse fósforo para a planta. E o produto que ele é robusto, ele nada mais é do que um micro-organismo que tem essa capacidade de se associar com a planta de uma forma eficiente, brigar com todas as bactérias que estão ali no solo, né, e permanecer em associação com essa planta do começo até o final do ciclo, fornecendo esse efeito. E a Symbionix, ela criou uma série de tecnologias, utilizando algoritmos de análise de dados e assim por diante, que permitem com que a gente identifique de uma forma mais rápida e mais acurada esse micro-organismo que é o eficiente em associar com a planta. Então esse é o primeiro pilar desse produto que a gente chama de eficiente, né? O outro é que com essas tecnologias de análise de dados, de genômica e assim por diante, a gente também identifica moléculas ou genes que podem ser modificados nesses micro-organismos para tornar eles ainda mais eficientes. Então, para fazer com que, por exemplo, ele fixe mais nitrogênio, ou solubilize mais fósforo, ou produza mais de uma determinada molécula que está relacionada ali à defesa da planta contra o patógeno. Então, a gente consegue, como se fosse reprogramar o micro-organismo para fazer com que ele seja mais eficiente. E com isso, você realmente desenvolve um produto que ele é mais robusto, né? E isso vai acontecer ao longo de diversas gerações. A Symbionix hoje está desenvolvendo uma primeira dessa nova geração e constantemente o nosso pipeline está aprimorando as cepas, descobrindo novas cepas e novas tecnologias. Agora, um ponto também que é um desafio, né, Rafael, é a questão da transição do uso de biológicos, né, que exige aí toda essa mudança de mentalidade, de conhecimento por parte do produtor para passar a utilizar produtos biológicos. É uma mudança de mentalidade. Como é que vocês trabalham para talvez capacitar, educar esses produtores sobre os benefícios e a correta aplicação dessas tecnologias usando os biológicos? Eu vejo esse desafio hoje como um desafio menor, em especial no Brasil, do que era alguns anos atrás, sem dúvida, né? Como eu comentei, se a gente for olhar para o número de produtos, hoje a gente está falando no Brasil em mais de 100 milhões de hectares se utilizando de biológicos, né? Então, por exemplo, no caso de soja, que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de soja no mundo, a gente virtualmente está falando de quase todos os produtores, né, da maior parte deles, utilizando produtos biológicos. Então, de uma forma geral, o produtor ele realmente já aderiu ao uso desses produtos aqui no Brasil. Não é o mesmo que ocorre fora do Brasil, ainda tem bastante reticência em alguns territórios, como é o caso dos Estados Unidos, mas aos poucos isso está avançando. Mas aqui no Brasil a gente já vê uma aderência muito grande, né? O que vai acontecer daqui para frente, e que ainda não aconteceu, é justamente a entrada dessas novas tecnologias, como tecnologias de edição genômica de micro-organismos ou moléculas advindas desses micro-organismos, que assim como aconteceu lá atrás por ser uma quebra de paradigma, ela vai acontecer agora para que os produtores entendam do que se trata realmente essas tecnologias. E isso é um processo não só natural, mas importante, né? Que seja realmente explicado, que seja muito bem passado do que se trata o diferencial, se realmente existe aquele diferencial e se ele se adequa realmente às práticas que a gente precisa hoje no manejo agrícola. Mas eu vejo isso eu vejo isso como um menor desafio do que era alguns anos atrás, com as primeiras gerações de biológico. O que a gente pode trazer aqui do que vocês pensam para o futuro? Já tem novos estudos? Como é que está? Sem dúvida, a gente tem não só essa geração de produtos que eu comentei com você, que são dos micro-organismos mais robustos, mas a gente aposta bastante e acredita muito numa geração de produtos e tecnologias que são derivadas da modificação genômica desses micro-organismos, né? Eu costumo brincar que os micro-organismos, por serem seres vivos, eles nem sempre fazem aquilo que a gente quer. E com as tecnologias de modificação genômica, a gente consegue
reprogramar o genoma desses micro-organismos para fazer com que eles fiquem mais robustos. Isso abre portas em todas as frentes. E a gente acredita muito que tem grandes possibilidades em melhorar a capacidade deles, formulações de produto, a forma como esses produtos são entregues, e acho que isso vai trazer uma disrupção muito grande no mercado. E não só isso, como também moléculas e genes advindas desses micro-organismos, como eu comentei ali, hoje a gente tem uma biodiversidade no Brasil, em especial, que ela é riquíssima, e quando a gente fala em biodiversidade, a gente não está falando só do micro-organismo por si só, mas também todos os genes e moléculas que ele tem que pode ser aplicado para a agricultura, como um produto individual. Então, a nossa aposta é, sem dúvida, nessas novas tecnologias com medição genômica e moléculas que podem ser aproveitadas aí para novos produtos. Muito bem, Rafael, quero te agradecer pela participação, pela disponibilidade em estar conversando aqui com o público do Tech Startups. Tendo novidades, é só voltar aqui para contar essas novidades. A gente te espera de uma próxima vez. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer conversar. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só você acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!